Oi, esse é o meu primeiro vídeo para o GED, o Grupo de Estudos Discursivos, então eu vou me apresentar. Eu sou a Mônica Nubiato, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara. Estou na linha de pesquisa Discurso, Semiótica e Dialogismo. Sou integrante do GED, o Grupo de Estudos Discursivos, e fiz o meu mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília e também sou bacharel em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília. Minha experiência profissional sempre foi em torno do jornalismo, do radialismo e da assessoria de comunicação. Bom, como pesquisadora aqui, doutoranda, eu quero aproveitar esse espaço para discutir, claro que com o rigor da pesquisa acadêmica, os acontecimentos que atravessam o nosso cotidiano político, social e internacional. Porque, afinal, os discursos dos líderes mundiais não são apenas notícias que passam pelos telejornais, são discursos que ajudam a construir sentidos, identidades, a construir disputas, construir projetos de sociedade, a compreender projetos de sociedade. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Eu quero te convidar a olhar para o discurso político, sobretudo o discurso da política internacional, de uma forma um pouco diferente daquela que normalmente a gente encontra no jornalismo, nos comentários da política internacional e até mesmo nas análises do discurso da linha pechetiana, Foucaultiana, que são diferentes da análise dialógica do Círculo de Bakhtin. Então, quando assistimos a um pronunciamento de um chefe de Estado, tendência sempre a perguntar: o que ele está dizendo? O que ele quer dizer? Mas existe uma outra pergunta, muito mais interessante, no caso, pro dialogismo, que é proposta pelos estudiosos do chamado Círculo de Bakhtin. A pergunta é: a quais vozes esse discurso responde? Com quais vozes ele dialoga? E quais respostas futuras esse discurso tenta provocar? Na verdade, são 3 perguntas, É justamente essa perspectiva que eu vou utilizar para analisar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do G7, que foi realizada recentemente entre os dias 15 e 17 de junho, agora de 2026, em Evian-les-Bains. Mais do que examinar declarações diplomáticas, vamos observar como um signo ideológico fundamental da política internacional, o signo soberania, foi mobilizado, disputado e ressignificado naquele contexto histórico específico. É para isso que recorreremos principalmente a Valentin Voloshinov, Mikhail Bakhtin e Pavel Medvedev, o Círculo de Bakhtin. Então, uma das contribuições de Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem é a ideia de que nenhum enunciado existe isoladamente. Então, todo discurso surge em uma situação concreta. Toda palavra nasce em um determinado contexto histórico. E toda fala responde a falas anteriores. Por isso, antes de observarmos o discurso do presidente Lula, precisamos observar o mundo no qual ele foi produzido. O G7, agora de 2026, ocorreu num cenário internacional particularmente tenso. A gente vive um período marcado pelo enfraquecimento do multilateralismo, pelo crescimento de políticas protecionistas, pelo acirramento de conflitos geopolíticos
e pela emergência dos discursos nacionalistas em diversas partes do mundo. Aí, nesse ambiente, o presidente Lula participou da reunião ampliada do G7, ampliada porque o Brasil não é um membro do 7, né? Como um participante de uma potência média do sul global. Essa informação é fundamental, porque segundo Bakhtin, em Os Gêneros do Discurso, nenhum sujeito fala a partir do vazio. Todo sujeito ocupa uma posição social e histórica. E essa posição influencia aquilo que pode ser dito e de que forma, como isso vai ser ouvido. O presidente Lula não falava apenas como um indivíduo. Ele falava como presidente do Brasil, como representante do Sul global, falava como uma liderança política identificada historicamente com a defesa do multilateralismo e falava, portanto, de um lugar discursivo específico. Quando ouvimos a palavra soberania, frequentemente pensamos que ela se trata de um conceito jurídico. E pronto, acabou. Já se entende o que ela quer dizer. Não é assim que funciona quando a gente analisa ideologicamente. Não é apenas... A gente não está falando apenas de uma definição encontrada nos manuais de direito internacional. Voloshinov, ele nos ensina que os signos ideológicos não possuem sentidos fixos. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele diz que cada signo ideológico é uma arena onde diferentes grupos sociais disputam os sentidos. E essa é uma das passagens que podem ser consideradas uma das mais revolucionárias da teoria da linguagem do século XX. Os signos, eles não refletem simplesmente a realidade. Eles a refletem e a refratam. Ou seja, mostram a realidade a partir de determinadas posições valorativas. Por isso, a soberania não é apenas uma palavra. A soberania é um campo de luta, no sentido voloshinoviano. E foi exatamente isso que aconteceu no G7. Naquele momento, o presidente Lula não utilizou a palavra soberania como uma definição jurídica. Ele a mobilizou como um instrumento político, como um signo ideológico em disputa, como uma arena de confrontação entre diferentes projetos de ordem internacional. A quem o presidente Lula respondia? Aí aqui chegamos a um conceito central do dialogismo, né? Bakhtin afirma em Estética da Criação Verbal que todo enunciado possui caráter responsivo. Nenhuma fala é primeira, toda fala responde a alguma coisa, mesmo quando essa resposta não é explicitada. E essa observação nos permite fazer uma pergunta extremamente produtiva. A quem o presidente Lula estava respondendo quando falou em soberania? A primeira resposta possível aponta para o unilateralismo contemporâneo. Quando o Lula critica as práticas protecionistas e defende o respeito à soberania nacional, a sua fala dialoga diretamente com os discursos que defendem a imposição de interesses nacionais sobre mecanismos multilaterais. Curiosamente, o interlocutor não precisa ser nomeado. Bakhtin explica que muitos diálogos ocorrem de forma indireta. A palavra do outro pode estar presente mesmo sem ser citada. Então, ela aparece como um horizonte implícito na resposta. Então, temos aqui aquilo que Bakhtin chamaria de um fenômeno de orientação dialógica. A voz do outro está sempre presente
dentro do próprio discurso, ainda que invisível e ainda que não mencionada. Mas tem um segundo nível de diálogo. Talvez isso seja mais interessante até. Porque o presidente Lula não responde apenas a governos específicos. Ele responde a uma longa tradição histórica. Uma tradição que inclui intervenções militares, sanções econômicas, guerras preventivas, diferentes formas de limitação da autonomia dos estados. Nesse sentido, então, a palavra soberania carrega uma memória discursiva. E aqui vale aproximar Voloshinov de uma observação feita por Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoiévski. As palavras chegam até nós já habitadas por outras vozes. Então, nós não herdamos palavras neutras, herdamos palavras carregadas de história. Não são recipientes vazios. Então, quando o presidente Lula diz soberania, essa palavra já chega ao enunciado constituída por outras vozes. Já chega povoada pelas vozes do colonialismo, do anticolonialismo, da Guerra Fria, pelas vozes do desenvolvimento nacional, pelas vozes da autodeterminação dos povos. A palavra entra no discurso já constituída por outras vozes. Se a gente pensar no G7 como arena de vozes, a análise fica mais aprofundada. Porque o presidente Lula não estava falando em um congresso partidário. Ele não estava num comício. Ele não estava numa entrevista. Ele estava no G7. Isso muda tudo. Pavel Medvedev, em O Método Formal nos Estudos Literários, argumenta que nenhuma obra ou enunciado pode ser compreendido fora das condições sociais de sua produção. O gênero discursivo importa. O espaço institucional importa. O público importa. Então, o G7 possui suas próprias regras implícitas, o seu próprio repertório linguístico, sua própria etiqueta diplomática, Isso significa que o conflito não pode aparecer de forma aberta. A confrontação precisa ser refratada pela linguagem diplomática. Por isso, o presidente Lula não realiza um ataque frontal, por mais que, em alguns momentos, verbo e vocovisualmente, ele tenha se exaltado. Mas o conflito aparece mediado, traduzido, refratado, mas ele continua presente. E é justamente essa tensão que torna o discurso tão interessante para análise. Se seguimos Bakhtin, nenhuma palavra pertence inteiramente ao falante. Então, toda palavra é parcialmente nossa, parcialmente do outro. Diante disso, a gente pergunta: quais vozes aparecem quando o presidente Lula fala de soberania? Primeiramente, encontramos a voz histórica da diplomacia brasileira. É uma tradição construída ao longo de décadas pelo Itamaraty, marcada pela defesa da autonomia nacional. Segundo lugar, encontramos a voz do multilateralismo. A crença de que problemas globais exigem soluções negociadas. E em terceiro lugar, aparece a voz do chamado Sul Global. É uma voz que reivindica maior participação dos países periféricos na governança internacional. Também encontramos ecos do movimento dos não alinhados, das lutas anticoloniais e das demandas históricas por reforma das instituições internacionais. Percebam como a palavra soberania funciona quase como um ponto de encontro. Diversas tradições discursivas convergem dentro dela. É exatamente isso que Voloshinov tinha em mente ao afirmar que o signo ideológico é uma arena de luta social.
Mas o discurso não olha apenas para trás. Voloshinov chama atenção, porque ele também olha para frente, né? Bakhtin chama atenção para aquilo que a gente pode compreender como responsividade antecipada. Todo enunciado prevê respostas futuras. Todo enunciado imagina seus interlocutores. Então, todo enunciado tenta influenciar interpretações que ainda não existem. Isso nos leva a uma nova pergunta. Para quem o presidente Lula falava? Certamente ele falava aos líderes presentes, ok, mas não falava apenas para eles. Falava também para os países integrantes do Sul Global, falava para a opinião pública brasileira, falava aos membros do BRICS, falava para a ONU, falava aos futuros negociadores internacionais, aos analistas políticos, à imprensa, aos historiadores que ainda vão interpretar aquele momento. Como observou Bakhtin em Os Gêneros do Discurso, todo enunciado pressupõe um destinatário, e esse destinatário pode ser múltiplo. Chegamos então ao núcleo dessa análise. A questão não é se o presidente Lula defendeu a soberania. A questão é, qual soberania? De qual soberania estamos falando? Voloshinov ensina que os signos são disputados por forças sociais concorrentes. A mesma palavra pode servir a projetos políticos distintos. Então, no G7, agora de 2026, observamos pelo menos 3 orientações possíveis para o signo soberania. Uma orientação liberal internacionalista, que enfatiza regras multilaterais. Uma orientação nacionalista, que enfatiza a autonomia absoluta do Estado. E uma terceira orientação, o presidente, na fala, presente da fala de Lula, essa terceira orientação associa a soberania à igualdade política entre as nações. Então, a disputa ocorre exatamente aí. O conflito não é sobre a existência da soberania. O conflito é sobre o seu significado legítimo. É uma luta pelo assento valorativo do signo. É uma expressão profundamente voloshinoviana, né? Aí eu quero concluir propondo uma hipótese que dialoga diretamente com a minha pesquisa de doutorado, intitulada A Construção Bivocal do Signo Ideológico Soberania, nos enunciados brasileiros, nos enunciados do governo brasileiro, em contextos de crise internacional. O recorte que eu faço é nos governos Bolsonaro e no terceiro mandato do presidente Lula. Bakhtin, sobretudo em seus estudos sobre discurso bivocal, ele demonstra que uma mesma palavra pode carregar simultaneamente 2 orientações discursivas. Talvez seja exatamente isso que ocorre aqui. Na superfície, a palavra soberania parece integrar um vocabulário consensual da diplomacia internacional. Todos os presentes poderiam concordar com ela, se ela tivesse apenas um significado. Mas, num nível mais profundo, essa mesma palavra abriga uma crítica às assimetrias da ordem internacional. Ela participa do consenso e da contestação ao mesmo tempo. Ela coopera e confronta simultaneamente. Ela une e divide, né? Ela aproxima e distancia. Então, essa dupla orientação é precisamente o que permite a gente compreender a soberania como um signo bivocal. Quando observamos o discurso do presidente Lula, apenas como uma fala presidencial, enxergamos uma defesa da soberania. Mas quando analisamos a partir de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev, percebemos algo muito mais complexo. Percebemos que a soberania não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente um termo jurídico, não é simplesmente uma delimitação geográfica. É uma arena. É uma arena onde diferentes projetos de mundo disputam legitimidade.
Uma arena onde o passado, o presente e o futuro dialogam. Uma arena onde vozes nacionais, globais, diplomáticas e ideológicas entram em confronto. E talvez a principal contribuição do Círculo de Bakhtin para os estudos do discurso, nesse caso da política internacional, seja justamente essa. Não perguntar apenas o que um líder diz, o que ele está querendo dizer com aquilo, mas investigar quais vozes constituem esse enunciado, quais vozes ela combate, quais vozes ela incorpora e quais futuros ela tenta construir. Porque, como nos ensinou Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem, a palavra nunca é neutra. E como nos mostrou Bakhtin ao longo de toda a sua obra, nenhuma palavra está sozinha. Toda palavra é constituída por outras vozes, por conflitos históricos e por disputas sociais. Foi exatamente nessa fronteira de vozes, entre vozes, ideologias e projetos de mundo, que o signo soberania se apresentou no G7 de 2026. É justamente nessa fronteira que ele continua sendo disputado hoje. Se essa reflexão faz sentido para você, então acompanha o canal do GED, segue a gente aqui e eu vou tentar trazer mais conteúdos sobre esse assunto para vocês. Até a próxima.